Eu vou me dirigir em portugués. Yo podría hablar castellano con ustedes, pero no. Hablar eso un poquito de español. Não, a mim me parece que está bueno falar português. Não, tá bom falar português, que eu acho que vocês tiveram uma semana de imersão, não é, no português, e conseguiram, às vezes vocês devem ter se perdido aqui nas conferências, ou as pessoas que falavam muito rápido, não é, com muita informação, não é, ao mesmo tempo. Mas eu quero dizer que foi um prazer, eu quero agradecer especialmente ao Alberto, porque isso aqui foi quem fez isso aqui tudo, a ideia de tudo isso, o mentor disso tudo ter se tornado realidade foi o Alberto. Foi ele que me perturbou e eu enrolava o Alberto, porque a gente ficou durante muitos meses com a universidade fechada, não é, por uma série de razões, não é? E aí o Alberto, ei Rafael, a gente vai conseguir fazer o curso? E o Alberto, eu não sei se vai ter universidade no mês que vem, como é que eu posso dar um curso com você, né? E aí acabou que eu acho que eu fico extremamente feliz, que eu acho que demonstra realmente que a nossa universidade ela está voltando, não é, a respirar, não é, dentro de aspectos de normalidade. Então a razão de tudo é o Alberto. E aí eu quero fazer alguns agradecimentos muito especiais, alguns agradecimentos aos professores que se disponibilizaram a vir aqui, a dar os módulos do curso da forma pensada. Eu espero que tenha sido proveitoso para todos vocês que participaram do nosso curso. Eu não quero agradecer também só aos argentinos, não, né? Nós temos nossos alunos da UERJ e nossos alunos de fora da UERJ. Eu espero que tenha sido proveitoso também para vocês estar aqui, tendo essa semana de debates. E eu quero fazer, então, finalmente, 2 agradecimentos muito especiais ao Gabriel e ao Heraldo, porque se não fosse por eles, né? Heraldo, que esteve aqui todos os dias com essa câmera na mão, 8h30 da manhã, abrindo a sala, organizando tudo, comprando água. Hoje eu até cheguei cedo, sentei ali e falei assim, deixa eu ir lá comprar água. Ele, não, já tem água, já comprei a água. Ou seja, até isso ele já organizava. Então acho que é muito importante dizer isso, assim, e reconhecer essa participação de todos. E no mais, Alberto, não me voy. Yo en realidad, eu falo español. Cuando vayan a Mar del Plata, la venganza. Yo estoy muy contento, muy emocionado. No es cierto que haya sido la idea tal vez, pero la ejecución ha sido de Rafael y de este equipo maravilloso que tienen. Es una experiencia nueva, es una experiencia que es el comienzo de varias. Rafael es amigo, pero ha demostrado que además tiene una capacidad de trabajo impresionante y un equipo de docentes realmente maravillosos. Así que Rafael, gracias. Graças a ti. E agora é isso, então, assuma. Vai falar português, né? Só mexer, filmar. Bueno, buenas tardes, mi nombre es Pamela Marinucci, voy a hablar en español, así que espero que me comprendan todos. Yo soy abogada, ¿sí? Estudié en la Universidad Nacional de Mar del Plata y les voy a comentar un poco acerca de la facultad. Primero que nada, en nombre de mis compañeros argentinos, les queremos dar un agradecimiento enorme, en primer lugar a Rafael, por confiar en nosotros, a todos nuestros colegas brasileños, porque nos atendieron muy bien, nos supieron entender, de que nos costaba un poquito el idioma, así que nos tuvieron muchísima paciencia. Y en segundo lugar, quiero agradecerle al doctor Alberto Moreira por confiar en mí, siempre darme una gran oportunidad y darme la oportunidad de ser coordinadora acá. Bueno, les voy a comentar acerca de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Yo estudié ahí 5 años y medio, ¿sí? La carrera consta de 32 materias actualmente, porque a partir del año que viene va a haber un nuevo plan de estudios. Estas 32 materias tienen 18 materias que son troncales y luego tienen seminarios y optativas, donde se van eligiendo las áreas donde el día de mañana cada uno se puede especializar. Bien, la forma de ingreso de la facultad, o mejor dicho, el ciclo de permanencia, es del primer cuatrimestre. Allá las materias no son anuales, son cuatrimestrales. Uno ingresa a la facultad con 2 materias, las aprueba y ahí puede decir que está dentro de la universidad. Bien,
La forma de evaluación es de manera cuatrimestral, como dije, con 2 parciales, ¿sí? Se aprueba el primer parcial o se va al recuperatorio, se va al segundo parcial. A la vez, gracias al centro de estudiantes, en el cual formé parte y estoy muy orgulloso de salir de ahí, de la Franja Morada, que es el brazo del radicalismo, que es un partido político muy importante de la Argentina, se pudo hacer la manera de rendir libre. ¿Qué quiere decir libre? Que durante todos los meses se pueden rendir las materias en forma de final, ¿sí? Todos los meses excepto enero y julio. Bien. El ingreso también, otra de las cosas nuevas que tiene es que ahora en el segundo cuatrimestre, si te va mal en una de las materias, puedes hacer la contracursada. Eso es nuevo, ¿sí? Y ahora con el nuevo plan de estudios va a estar buenísimo porque los nuevos ingresantes van a tener esta posibilidad que antes no, cuando yo ingresé por lo menos, no estaba, ¿sí? El nuevo plan de estudios se ayornó al nuevo cambio del Código Civil del año 2015, así que va a estar muy bueno. También con el Consejo Académico, una de las cosas que se han incorporado es las materias de verano. No todas las universidades de Mar del Plata tienen esta posibilidad de ir adelantando en el verano algunas materias. ¿Bien? Una vez que terminas la carrera, lo bueno de la facultad es que te sigue acompañando, ¿sí? No todas las facultades tienen esta posibilidad que te brinda la Universidad Nacional de Mar del Plata, la Facultad de Derecho, ya que tiene distintos posgrados con distintas áreas, tanto penal, civil, lo que deseen, el doctorado. El doctor Morera hace muy poquito hizo el doctorado, también la especialización, como por ejemplo en este momento, en el área administrativa y penal. Y bueno, ahora vamos a incorporar el tema de los viajes con la Secretaría de Extensión, ya se fueron a Grecia, ahora acá. Vamos a ver si el año que viene ustedes vienen a nuestra universidad, así que los esperamos. Así que estamos muy contentos. Y bueno, eso es todo lo que puedo decir de la Facultad de Derecho. Muchas gracias nuevamente, ¿sí? Y el año que viene los esperamos en nuestra hermosa ciudad. Só para falar para os brasileiros que a nossa ideia, assim, a ideia é fazer um curso espelho, é replicar a experiência lá, é que a gente possa levar alunos nossos e para a Universidade de Mar del Plata fazendo isso lá também. Eu quero só para os brasileiros fazer uma ressalva, só aclaratória, assim, uma explicação sobre a apresentação dela, que na Argentina eles não conhecem a ideia de vestibular, né? Não tem vestibular. Então o ingresso é amplo, qualquer pessoa que estiver habilitada ingressa na universidade. O problema, a grande questão é conseguir levar o curso, né? Passar dessas 2 matérias iniciais, não é? E aí, ou seja, não existe o nosso sistema, que é um sistema que faz uma seleção prévia, não é? A seleção ela é feita durante o curso, né? Quem consegue aprovar as matérias consegue levar o curso a cabo. É uma diferença bem diferente, bem grande do nosso sistema. Una cosa importante es que la universidad es pública y gratuita. Las universidades privadas y las universidades públicas son gratuitas, claro. Otra cosa que quisiera agregar es que tenemos un programa de doctorado para extranjeros. Nosotros tenemos un programa especial donde vienen muchos estudiantes de Brasil, vienen de Colombia, por ahora vienen de Ecuador, que ellos cursan en verano, vacaciones de verano y vacaciones de invierno. Tienen que rendir su tesis en español, tienen que tener un director de tesis que sea doctor en Argentina. Hay una gran matrícula de estudiantes que tenían, bueno, como comentaba, que tenían algunas temporadas en Buenos Aires y otras en Mar del Plata. Así que están invitados tanto para los posgrados, para el doctorado, como para el próximo curso, que seguramente yo ya quería ponerle fecha, pero no pude hablar con Rafael de el programa. Tengo acá un chamo que se comprometió a venir a hablar, así que... Acho que os dois não, né? Bueno, después lo hablamos. Sidney assume o cierre do nosso curso. Bom,
Buenas tardes, yo me llamo Sidney Guerra, yo soy profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Federal de Río de Janeiro. Entonces, un saludo especial para ustedes, pero voy a hablar también en portugués porque hay muchos brasileños aquí también. Después, si tienen dudas, podemos hablar un poquito más porque el profesor Rafael tiene que salir a las 6:30 y voy a cerrar el horario del profesor Rafael. Bueno, professor Rafael, primeiro queria agradecer pelo convite, ao professor Alberto, pela oportunidade de estar aqui nessa tarde conversando com vocês, nesse primeiro curso de Direito Internacional que envolveu a Universidade do Estado do Rio de Janeiro e a Universidade de Mar del Plata. O professor Daniel, o professor Alberto, inclusive, a partir dessa oportunidade coordenada pelo professor Rafael, esteve inclusive conosco na terça-feira última e foi um momento também de muita alegria e aproveitamento para os nossos alunos na Faculdade de Direito da UFRJ. E quando o professor Rafael me convidou para falar nesse encerramento de trabalhos, eu pensei, o que eu posso falar afinal de contas? Porque os pontos que foram apresentados aqui, relacionados à proteção internacional do meio ambiente, sistema interamericano de direitos humanos, controle de convencionalidade, que são temas que tradicionalmente tenho trabalhado também nas minhas linhas de pesquisa, nas minhas investigações. E aí eu pensei, Rafael, que tal então, pensei, alguma coisa relacionada ao direito internacional como direito da humanidade. E o Rafael, ele comprou a ideia. Pior que ele comprou a ideia, e a partir então dessa proposta que eu lancei, eu fiquei pensando, qual poderia ser a abordagem, afinal de contas, que eu teria para apresentar no momento de encerramento de curso. Diante disso, eu comecei a pensar algumas coisas. E eu disse ainda há pouco para o Rafael que a partir dessa fala, que agora, premido pelo tempo, vai ser muito curto, mas que certamente isso vai chegar posteriormente para uma publicação a ser coordenada pelo professor Rafael ou pelo professor Alberto e quem sabe lançar até lá em Mar del Plata. E eu já preparei aqui até algumas ideias para esse futuro artigo. Então, para aqueles que me conhecem um pouco mais, e aí cumprimento especialmente meu amigo Siddhartha, meu colega lá na UFRJ, sabe que eu tenho por hábito exatamente de otimizar as minhas falas com publicações de artigos, livros, etc. Então aqui eu vou apresentar algumas questões gerais daquilo que eu imaginei como sendo então o direito internacional, como sendo o direito da humanidade. Infelizmente, nós ainda temos uma percepção muito limitada do direito internacional. Aquilo que o professor Rafael falou em tom de brincadeira, tem também o seu tom de verdade. Porque em determinados momentos eu vivenciei essa experiência também. Eu comecei com direito constitucional e administrativo. O meu mestrado foi em direito constitucional e acabei conhecendo aquele cara ali que me apaixonei intensamente por Celso Mello, que acabou depois sendo meu orientador de doutorado. E a partir desse momento, então, a minha vida passa a ter uma dimensão num plano muito maior, em termos acadêmicos, naturalmente, porque eu deixo de dialogar numa perspectiva doméstica e passo, então, a dialogar numa perspectiva muito mais larga, que é no âmbito do direito internacional. E isso eu devo a Celso Mello. E aí, por que a gente pode falar que o direito internacional é um direito da humanidade, embora as pessoas tenham por hábito exatamente de não dar essa importância e esse crédito maior ao direito internacional? Por uma razão muito simples. Hoje, quer queira, quer não queira, quaisquer matérias passam pelo direito internacional. Se nós vamos discutir, por exemplo, meio ambiente, em homenagem ao meu amigo Alberto,
obrigatoriamente precisamos transitar no direito internacional. Se nós vamos trabalhar com as questões relacionadas à integração, Rafael vivenciou essa experiência muito de perto como secretário-geral lá do Mercosul, do Tribunal do Mercosul. Se nós vamos então trabalhar com as questões relacionadas à internet, se nós vamos então pensar nas questões que envolvem direitos humanos, todas as matérias hoje passam certamente por uma discussão que envolve o direito internacional. Então, quer queira, quer não queira, nós precisamos levar em consideração exatamente a dinâmica que se apresenta hoje no mundo. E mesmo naqueles campos que são considerados mais privatistas, em muitos momentos, para que tenhamos a solução de determinadas controvérsias, precisamos também do amparo do direito internacional. Aqui no Brasil, houve um caso emblemático envolvendo, inclusive, um advogado de uma família muito importante aqui no Brasil, em que a mulher havia tido um filho com um norte-americano e acabou então que num dado momento ela veio para cá, a criança ficou para lá. Enfim, o fato é que essa mulher, ela se casa com esse advogado de uma família muito conceituada aqui no Brasil e a mulher acaba vindo a falecer, ela morre. É o caso do menino Chan. Vejam, essa situação, certa ou errada, boa ou má, só pode ser resolvida por conta do direito internacional. E vejam que num campo mais privatista do direito, que corresponde exatamente ao direito de família. Então, hoje eu não tenho dúvidas de que o direito internacional, ele se apresenta em todos os campos, em todas as áreas temáticas, e que por isso mesmo nós precisamos ter uma percepção diferenciada acerca do que é o direito internacional. Mas vejam, nessa abordagem, e nós poderíamos transitar em vários segmentos, e a proposta que eu tenho nesse primeiro momento é exatamente essa, de colocar o direito internacional como sendo algo importante e que certamente estará presente em qualquer área do conhecimento que você queira trabalhar no plano jurídico. E aí, por uma questão de vocação e de trabalho, eu poderia ter escolhido uma dessas áreas, mas eu quis trazer essa discussão para o campo dos direitos humanos. E, principalmente, lembrando da proposta que eu coloco como sendo direito internacional, como direito da humanidade. É óbvio que aqui nós estamos falando para um grupo de profissionais e alunos que têm esse interesse para o direito internacional, e é óbvio que todos nós sabemos que no primeiro momento o diálogo existente no âmbito da sociedade internacional era um diálogo que privilegiava os Estados. Os Estados, eles eram os únicos sujeitos de direito internacional. E com o passar do tempo, e principalmente com as mudanças produzidas no curso do século XX, é que se estabeleceu uma mudança profunda no cenário internacional, notadamente com a criação das Nações Unidas em 1945. E a partir da criação das Nações Unidas no ano de 1945, é que passamos a ter uma nova dimensão do direito internacional. Um direito internacional que não mais dialogava com os Estados, não mais tratava numa perspectiva westphaliana, mas que precisava então dialogar com novos protagonistas. E principalmente, nesse particular, o que eu destaco é o protagonismo do próprio indivíduo. A Carta das Nações Unidas, então, ela apresenta, logo no seu preâmbulo, essa ideia de humanidade. Diz assim: nós, os povos das Nações Unidas, resolvidos a preservar as gerações vindouras do flagelo da guerra que
que por 2 vezes no espaço da nossa vida trouxe sofrimentos indizíveis à humanidade, e aí o grifo, à humanidade, e a reafirmar a fé nos direitos fundamentais do homem, na dignidade, no valor do ser humano, na igualdade de direitos dos homens e mulheres, assim como das nações grandes e pequenas, e a estabelecer condições sobre as quais a justiça, o respeito às obrigações decorrentes de tratados e de outras fontes do direito internacional possam ser mantidos, e a promover o progresso social e melhores condições de vida dentro de uma liberdade ampla. Então vejam, já nesse momento preambular da Carta das Nações Unidas, nós vamos encontrar de maneira expressa esse sentimento de humanidade. E vejam, esse sentimento acerca da humanidade vai impactar, inclusive, para uma ideia que alguns autores, e eu mesmo já coloco também algumas questões relacionadas à inserção também de uma nova categoria de direitos, não mais apresentando o indivíduo na sua singularidade como sujeito de direito internacional, mas oferecendo exatamente esse protagonismo para a humanidade. Então, quando nós falamos desses sujeitos internacionais e trabalhamos com a ideia de estados, organizações internacionais e indivíduos, nós podemos também, a partir dessa compreensão do direito internacional, vislumbrar essa categoria ainda mais ampla, mais larga, que corresponde exatamente à humanidade. Mas para que nós possamos chegar nessa compreensão da humanidade, é claro que nós precisamos, ainda que num curto espaço de tempo, sinalizar alguns marcos teóricos importantes para essa compreensão. E, naturalmente, que o processo de proteção internacional dos direitos inerentes à pessoa humana ganha relevo nessa compreensão. Quando se fala, então, na proteção internacional da pessoa humana, nós devemos, então, identificar 3 momentos, 3 vertentes de proteção. O direito internacional dos conflitos armados, também chamado direito internacional humanitário, o direito internacional dos refugiados, que pelos motivos óbvios, nos dias atuais, tem tido uma repercussão muito grande na Europa, nos Estados Unidos, aqui na América Latina, especialmente aqui no Brasil, com essa crise da Venezuela. Ainda ontem, houve um fato inusitado. A governadora de Roraima pega um avião, vai até Caracas para encontrar com o presidente Maduro, para tentar levar de volta venezuelanos que estão em território brasileiro de maneira voluntária. Estranho, mas enfim. Então, temos essas 2 vertentes, e a terceira vertente, que passa a ter uma repercussão maior aqui no Brasil, e por que não dizer, aqui no próprio sistema interamericano. O professor Siddhartha faz menção, inclusive, de algumas decisões, não apenas que foram produzidas em relação ao Brasil, mas em relação a alguns estados americanos que fazem parte do sistema do direito internacional dos direitos humanos. Então, o direito internacional dos direitos humanos acaba tendo uma amplitude bastante significativa, exatamente em razão de todo o cenário que se apresenta ao longo da história por violação dos direitos inerentes à pessoa humana e que passaram, a partir da Carta de São Francisco de 1945, a ter um relevo especial no sistema onusiano. Então, a partir desse momento, identificamos também fases importantes na compreensão dessa proteção internacional dos direitos humanos. A fase legislativa, a fase de promoção e a fase de proteção. A fase legislativa, ela se caracteriza exatamente pelo fato de que passamos a ter vários documentos internacionais de proteção dos direitos humanos.
Declaração de Direitos de 48, os Pactos de Direitos Civis, Políticos, Econômicos, Sociais de 1966 e depois também, em razão da necessidade de estabelecer mecanismos de proteção que fossem mais efetivos para aquela categoria de indivíduos mais fragilizados, passamos a ter também convenções internacionais especiais relacionadas à mulher, a crianças, a questão que envolve aos povos indígenas, discriminação racial, pontos esses também que num dado momento da fala do professor Siddhartha, ele acabou também por tocar. Então vejam que precisamos ter essa proliferação de documentos internacionais em relação aos direitos humanos. Mas além disso, além de termos esses documentos internacionais, era necessário também que tivéssemos o conhecimento desses documentos, o conhecimento desses instrumentos. E aí é que envolve essa fase de promoção, que corresponde também a ações como essas, desenvolvidas pelo professor Rafael e pelo professor Alberto. Porque, infelizmente, nós temos agora 70 anos da Declaração de Direitos Humanos, aliás, 70 anos da Declaração de Direitos e Deveres da OEA e 70 anos da Declaração de Direitos Humanos das Nações Unidas, mas que, embora tivéssemos tido ao longo desses 70 anos uma robusta produção legislativa internacional, várias ações de promoção, nós ainda ignoramos o sistema internacional. Nós não conhecemos o direito internacional e nós ignoramos o sistema internacional de proteção dos direitos humanos. Se der tempo, eu ainda vou falar um pouco da realidade do Brasil. E, naturalmente, a partir desta fase de promoção, nós temos os mecanismos relacionados à proteção. Mas será que essa proteção ela tem se manifestado de maneira efetiva? Será que os Estados nacionais eles têm observado de maneira satisfatória não apenas aquilo que está consagrado nas suas cartas solenes, mas também os documentos internacionais de proteção dos direitos humanos? Infelizmente, a resposta é não. Não por acaso, os estados que integram, por exemplo, o sistema interamericano, e vários estados nacionais, portanto, têm sido reiteradamente condenados no sistema interamericano. Não por acaso, tem ocorrido também várias recomendações no sistema das Nações Unidas relacionadas às violações dos direitos humanos. E quando nós confrontamos essa realidade no plano dos Estados nacionais, a situação é catastrófica. Na Argentina não deve ser diferente daqui do Brasil. Eu ouvi em algumas ocasiões aqui na fala que me antecedeu, do professor Siddhartha, do controle de convencionalidade. O controle de convencionalidade, Alberto, aqui no Brasil, chega a ser uma piada. Eu recentemente escrevi um artigo que eu procurei verificar quantas incidências apareciam no Superior Tribunal de Justiça sob controle de convencionalidade. 8. No Supremo Tribunal Federal, 5. Numa busca livre. Se você faz uma leitura com lupa, você vai identificar que esse controle, em determinadas circunstâncias, até é feito. Mas na busca livre, no sítio eletrônico, foram 5. E a lástima maior, Rafael, é como diz um colega nosso na Universidade de São Paulo, professor também de Direito Internacional, André de Carvalho Ramos, os tribunais superiores e principalmente o Supremo Tribunal Federal, ele acaba por utilizar palavras do André,
ilusionismo. Por que um truque de ilusionismo? Porque em determinadas circunstâncias, essas ações que são produzidas nos tribunais superiores, invocando normas de proteção internacional dos direitos humanos, e muito em particular do Sistema Interamericano de Direitos Humanos, para dar uma aparente conotação de que está sendo utilizado ou estão sendo utilizadas essas normas de proteção internacional dos direitos humanos e que está sendo realizado esse controle. Mas não. Muitas delas, inclusive, de uma forma muito equivocada. Isso tem acontecido, infelizmente, aqui no Brasil, e se nós compararmos, inclusive, a realidade nos países americanos, nós vamos perceber que numa grande incidência ocorre o mesmo fato. Portanto, demonstra exatamente aquilo que eu colocava no início da minha fala, de que há ainda uma ignorância em relação ao direito internacional. Em relação aos direitos humanos, essa ignorância talvez seja ainda muito pior, exatamente pelos efeitos nocivos que são observados pela não aplicação, muitas das vezes, daquela norma que seja mais favorável e devida em relação aos direitos da pessoa humana. Então, a minha ideia, em apertadíssima síntese, passa exatamente por essa discussão. E aí, dentro desse contexto da proteção dos direitos da pessoa humana, nós podemos e devemos pensar não apenas no indivíduo na sua singularidade, mas também num plano coletivo, ou talvez até de uma forma que seja mais adequada, num plano difuso. Quando nós pensamos em humanidade, nós pensamos exatamente em todas as questões que poderão ser tocadas a partir de violações sistemáticas a esses direitos humanos. Aí é que vem uma teoria que eu propus há uns 14 anos atrás, que foi a observância de um princípio da não indiferença, que surge exatamente no plano do direito ambiental. Essa ideia surgiu a partir dos estudos relacionados à proteção internacional do meio ambiente, exatamente a partir de comportamentos que, na época, e que até hoje, infelizmente, são adotados pelos atores sociais envolvidos nessa temática, que sistematicamente produzem lesões ao meio ambiente, portanto, violações sistemáticas aos direitos humanos. Eu dizia assim, bom, se nós não adotamos e se nós não observamos um princípio consagrado também a partir da Carta da ONU de 1945, que vai levar em consideração a ideia de solidariedade, porque a solidariedade ela se apresenta inclusive como uma norma moral, como um dever moral, mas muitos não são solidários, porque a solidariedade leva em consideração compaixão, uma percepção de querer ajudar alguém de maneira despretensiosa, simplesmente movido por um grau de altruísmo em que as pessoas são mobilizadas exatamente a resolver as questões de outros. Embora
se apresente como um dever e um princípio consagrado em direito internacional, infelizmente, a humanidade não conseguiu evoluir para esse nível. Então é que vem a proposta de que, ainda que você não seja movido por esse grau de altruísmo, ainda assim, quer queira, quer não, você tem que ter um comportamento que não seja indiferente às questões que passam à sua volta. E aí foi se consolidando a ideia do princípio da não indiferença, que se aplica em todos os campos temáticos hoje, e principalmente nessa questão que envolve os direitos humanos. Então vejamos, eu estou falando rápido por conta do tempo. Em Mar del Plata a gente vai ter mais tempo. Então vejamos. A situação, por exemplo, que acontece no estado vizinho, em que não há uma mobilização de outros que estejam no entorno para ajudar. E aí parte daquela premissa clássica do direito internacional de que não é legítimo nenhum Estado imiscuir nas questões internas e internacionais, quem quer que seja. E aí, isso não é problema meu, deixa isso para lá. Só que hoje as coisas são muito diferentes. Existe um momento em que as pessoas não suportam mais. E a partir desse momento em que, ceifadas de uma série de direitos, com vários problemas, dores, elas acabam adotando posturas que naturalmente irão impactar na vida de outros. Veja, por exemplo, para não ir muito longe, a situação da própria Venezuela em relação ao Brasil. O problema da Venezuela não é um problema do Brasil, não é um problema da Argentina, não é problema de ninguém. Então deixa a Venezuela para lá. O problema do Haiti é um problema do Haiti, e assim sucessivamente. Nós poderíamos aqui pegar várias situações que se apresentam hoje no sistema internacional. Qual é o efeito disso? Vejam, por exemplo, a crise migratória em território europeu. Num primeiro momento, quando nós tivemos o grande boom da crise migratória, os estados europeus se posicionaram, na sua grande maioria, de que não, eu vi aqui o bottom na bolsa do rapaz, né? Os refugiados são bem-vindos, não é isso? Eu apoio os refugiados. Esse era o slogan adotado na Europa. Só que foi saturando de uma tal forma que mesmo aqueles estados que eram mais receptivos passaram a adotar medidas de contenção, exatamente em razão dos graves problemas decorrentes desse grande fluxo migratório. Ou seja, não pode deixar para lá. Não se trata apenas de um problema que não é meu. E isso pode ser aplicado, inclusive no plano interno. Aqui no Rio de Janeiro mesmo, vocês estão vindo aqui visitando a cidade do Rio de Janeiro, já devem ter percebido como a cidade ela foi criada. E aí, o que acontecia no morro não era interesse do que se passava no asfalto. Só que agora, esses problemas não estão mais no morro, eles vieram também para o asfalto. Tem até um samba enredo aqui, que o Siddhartha certamente não conhece, nem o Rafael, que diz: o dia que o morro descer e não for carnaval. E é o que tem acontecido aqui no Rio de Janeiro. Não adianta, portanto, adotar uma postura que seja refratária aos problemas de terceiros. É importante, então, que nós tenhamos uma compreensão mais apurada sobre o que seja, então, essa não indiferença. Confesso para vocês que eu teria muito mais para falar, mas pelo menos fica uma ideia
é importante que fica um gostinho de quero mais, assim eu espero. E aí, nós temos que, a partir dessa realidade, criar essa cultura da não indiferença e que haja, portanto, uma participação mais efetiva desses múltiplos atores que integram a sociedade global, para quem sabe, então, ter a oportunidade de assistir uma emergência de uma nova ordem internacional, cujo referencial seja a própria humanidade. E certamente que a partir do momento que nós tenhamos uma compreensão diferente do direito, portanto, que se aplica em relação aos outros, do direito que se aplica a um grupo determinado ou indeterminado, certamente que nós vamos ter uma efetividade e um alcance maior também desse direito internacional, que se propõe cada vez mais que seja um direito da humanidade. Eram essas as poucas reflexões, Rafael, que nesse tempo, respeitando o horário de todos e todas, que eu trago aqui, agradecendo mais uma vez pela oportunidade, pelo convite. Eu acho que a gente fez o encerramento, né? Assim, Alberto, você não quer fazer o cierre, as palavras de finais assim? Então vem aqui para frente também, que daí a gente encerra isso em conjunto e na foto. Isso, e fazemos uma foto também. Graças. Obrigado. Bom, então a gente termina assim o nosso curso. Espero que tenha sido proveitoso. Nos vemos en Mar del Plata, en Mar del